Recebemos a doutora Clementina para que possamos abrir as portas do espaço Génios com o Chupeta. Olá, Olá, bom dia. Como está? Tudo bem? Ótimo, Bem disposta? tudo bem. Sim. Sim, bem disposta. Está fresca, bem disposta. É verdade. Eu gosto de ver assim. É verdade. Correu bem o fim de semana. Corre bem sempre. Ah, É fim ainda de bem. semana, é bom, não é? É fim de semana, é bom, É gosto. bom. Ora bom, hoje neste espaço Génios com Chupeta, onde pretendemos que todos aqueles que nos acompanham possam conhecer melhor o seu bebé, compreendê-lo até melhor, vamos falar sobre as regras e os limites com os mais pequenos. É sempre complicado, sobretudo para pais de primeira viagem, perceber então como é que se impõem algumas regras, até onde é que os devemos deixar ir, e é disso que hoje vamos falar, não é? Um bocadinho, sim. Ou seja, porque é que este tema é importante? Porque vamos, ao transmitir as regras e ao perceber como é que as devemos transmitir, estamos essencialmente a trabalhar uma área fundamental para o futuro da criança, que é trabalhar a sua capacidade de ouvir, de escutar e de perceber. Se importa só que eu vou pôr aqui alguma ordem nisto, que nós estamos concentrados aqui a falar sobre um tema muito importante para quem é pai. Eu sei que vocês ainda não são, pelo menos que eu saiba, mas enfim. Está bem? Muito obrigado. Tem que praticar, tem que praticar. É, continuem a praticar. São jovens. Então, Não faltem aos treinos, mas de resto deixem estar agora as pessoas sossegadas. Era faltar. a conversar e ouvir, a escutar. E não é durante as horas de trabalho. É, bem. Então, voltamos à ideia de que o que nós vamos trabalhar também de base é a capacidade dos bebês e crianças mais pequenas de escutarem. E isso é muito importante por dois aspectos. Primeiro, porque vamos conseguir limitar aquelas situações de perigo. Imagino, por exemplo, uma criança que desata a correr e que a mãe quer dizer não, quer impor um limite, quer colocar um não naquele momento e desata a berrar, a dizer não, e ele sempre a correr cada vez mais, como acontece frequentemente. Sim. Então, se nós conseguirmos trabalhar esta capacidade de escuta nas crianças, é mais fácil impor estes limites e impor estas regras. Não só nestas situações de perigo, mas em termos futuros, porque vamos melhorar a sua capacidade de focar, de atenção e, portanto, vamos melhorar as suas capacidades de aprendizagem e vamos melhorar também as capacidades de relacionamento interpessoal pela capacidade de escutar os E outros. como é que isso se trabalha? Como é que nós fazemos isto tudo, não é? Porque parece um bocado Como é que se complicado. trabalha, De forma muito fácil, a maior parte das vezes. O que é que nós tendemos a fazer, regra geral? Quando pensamos mais ou menos nos 2 anos, não é? 1 ano e meio, em que começamos a necessitar de impor regras, porque até lá basicamente fazemos aquilo que o bebê pede, não é? E aí começam os choques e começam as dificuldades em colocar os tais limites. Muitas vezes isto acontece porque, em termos de desenvolvimento, as crianças pequenas, à volta dos 2 anos, têm cerebralmente muito pouca capacidade de focar. Portanto, é difícil seguir às vezes segundos de comunicação e ordens complexas podem ser completamente difíceis e impossíveis de interiorizar. Porque eles são muito facilmente distraídos Sim. por todos os estímulos que estão à volta. Por outro Estão a lado, tentar captar tudo e, portanto, estão voltados para tudo e concentração dificuldade. durante um Ainda não determinado têm, período de tempo inclusive, é complicado. alguns neurotransmissores que permitem esse tipo de concentração. Certo. O que acontece é que, para além disto, eles estão a começar a criar a sua personalidade no sentido de eu sou uma pessoa diferente da mãe e do pai e também tenho quereres e também tenho vontades e nem sempre percebo porque é que não posso ir lá para fora neste momento ou porque é que tenho que vestir o casaco ou o que seja. Portanto, 2 fatores aqui que explicam às vezes a dificuldade das crianças seguirem as regras e os limites e, portanto, obedecerem de algum modo àquilo que os pais querem que faça. Natural, ou seja, são coisas que nós não vamos poder eliminar, não podemos alterar o funcionamento químico cerebral naquele momento, nem podemos deixar que a criança comece a construir a sua personalidade. Nem sempre isto é fácil de gerir durante o dia em pequeninas coisas, mas a maior parte das vezes torna-se mais complexo quando os pais cometem alguns erros sem perceber que o estão a fazer. Nomeadamente, as ordens deverão ser o mais curtinhas possível e deverão ser sempre pela positiva, não pela negativa. Como Ou assim? seja, imagine, por exemplo, não deixes cair isso ao chão.
devemos fazer a coisa ao contrário, que é, ora vamos pegar nisto e vamos colocar aqui em cima que fica mais seguro e explicar, ou seja, as crianças não são robôs, nem são mini adultos, não podemos esperar delas aquilo que esperaríamos de alguns adultos, pronto. Sim, de alguns, não é? Portanto, não Não, seriam nem todos. mas alguns. Então devemos de algum modo explicar. Outra coisa muito importante, contacto ocular, ou seja, baixar ao nível e explicar em termos pessoais. Eu quero que tu faças isto porque isto vai fazer sentir assim ou sentir assado. Portanto, baixar e nunca falar alto nem aos berros, como às vezes acontece. Porque a regra geral, os pais que também estão saturados de um dia de trabalho, imaginemos, rapidamente se desesperam com este comportamento algo opositor que às vezes pode acontecer nas Sim, se houver crianças, não é? resistência, há Digo uma eventualmente vez, uma duas tendência vezes. para se impor o poder. Pela voz, pelo tom, não é? E aquilo que as crianças veem, e não esquecendo da perspectiva deles, pequeninos, é que de repente alguém que é parecido com a mãe ou parecido com o pai vira um Rottweiler assustador e naquele momento o que nós conseguimos é descarregar níveis hormonais típicos de uma reação de fuga que faz com que o cérebro paralise. Portanto, naquele momento a criança fica aterrorizada, por muito que não mostre, por muito que fique só quietinha, mas naquele momento ela não está a processar absolutamente nada, para além de que nós quebramos a confiança que a criança tem em nós como mãe e pai, como alguém que vai ajudá-lo a lidar com as coisas. Portanto, disciplinar... Mas isso nessa fase, não é? Nesta fase, a questão é que depois o problema dos 4, dos 5, dos 6 e dos 7 tem a ver com estas questões que foram mal trabalhadas de algum modo ou que foram, de algum modo, que se gerou disciplina imposta e não disciplina por guia, por aconselhamento. Sim, uma questão de aprendizagem porque tudo é mais algo fácil. que se vai absorvendo e que a pessoa, e que neste caso a criança vai percebendo que é para o seu bem. E vai desenvolvendo esta competência de escuta, de perceber que estamos todos no mesmo barco, não estamos uns contra os outros e, portanto, se fizermos aquilo, tem aspectos positivos para ambas as partes. Depois, há certas coisas que nós podemos fazer como brincadeira para... e há várias técnicas para vários aspectos em particular que nós podemos introduzir para que as crianças consigam lidar com a disciplina de uma forma mais fácil. Por exemplo, pegando naquela situação de há bocadinho da criança que vai a correr Sim. e que eu tenho que gritar para, e a criança naquele momento vai achar piada aquilo e à correria. Sim. E vai correr ainda mais, não é? E não vai perceber que o parar significa parar e significa perigo. Mas eu posso treinar isso em casa, por exemplo, eu posso brincar com a criança ao dança e par. E eu ponho a tocar Ou uma estátua. música e stop. E treino stop de uma forma agradável que lembra brincadeira. Se eu for na rua e disser stop, ele vai parar, não porque aquilo virou uma perseguição, mas porque aquilo lhe lembra uma sensação Sim. agradável de brincadeira. Ou seja, eu posso impor os limites sem ser de forma rígida e assustadora. Certo. E, para além disso, muitas vezes os pais acabam por dizer, imagina, 10 vezes, para com isso, para com isso, para com isso, e à 10ª, se não paras com isso, vais de castigo não sei para onde. E o que fica associado para a criança é, eu só tenho que fazer alguma coisa a 10ª vez, para começar, porque até lá normalmente não acontece nada. Tranquilo, não acontece nada. E depois há aqui um castigo que eu não percebi porquê, porque o que eu estava a fazer era super interessante, não percebo porque é que eu tenho que ser castigado por isto, porque às vezes são coisas que a nós não nos faz sentido, que lhes podem colocar em perigo, mas que para eles são descoberta do mundo. Mas tem que se explicar, então. Tem que se explicar o porquê, sempre pela positiva e neste tom de conversa, não no tom de imposição, e sempre baixando o nível, ou seja, nunca falando de cima para baixo para No uma fundo, criança. o conselho é que nos coloquemos à sua ponto de vista deles. altura, sim, que possamos, ainda que com uma criança, ter uma conversa e ir explicando Coisas os simples, factos, com pela coisas muito positiva. simples, sim.
sempre pela positiva. E as ordens, entre aspas, terão que ser curtas. Sim, porque, curtas de e facto, pela linguagem sempre positiva, não é? E depois perceber que, de facto, crianças pequenas, e eu digo crianças pequenas, mas se pensarmos numa criança em idade escolar, tem o tempo completamente tomado por ordem dos outros. De manhã vai para a escola, à tarde vai para a escola, tem atividades, tem fichas, vem de casa, tem que fazer os Mas deveres. os pais também têm o tempo tomado Por pelos esta horários enormidade e completamente desadequada em termos de desenvolvimento para as crianças, o excessivo trabalho escolar que elas têm neste deles, momento as atividades extracurriculares e o desporto e tem os uma vida deveres, social muito ativa. e os deveres, não é? Temos muitos aniversários, muitas festas. Aos fins de semana, não é? Exatamente. Ou seja, este tipo de gestão e de rotina para as crianças é muito complicado. Então, nos mais pequeninos, em que eles precisam de ter algum controle, os pais têm que perceber onde é que podem dar algum controle. Ou seja, nenhum de nós gosta de ter um chefe super autoritário que nos ande sempre a mandar fazer coisas e que não nos deixe espaço para nós decidirmos. Nas crianças pequeninas acontece o mesmo. Possa explicar porque é que vamos fazer Porque é que fazemos assim, Qual é o não é? objetivo para fazer assim? Então, nas crianças pequeninas é o mesmo, ou seja, eles precisam também ter alguma escolha. E se nós, muitas vezes, no momento em que estamos a tentar impor uma regra do género, vais ter que te vestir para irmos para a escola e eu não quero vestir, se eu puder dar uma escolha do género, queres vestir primeiro as calças ou primeiro a camisola, ou queres vestir as calças azuis ou as vermelhas, eu permito que algum controle seja dado à criança. Isso é muito importante porque diminui logo a necessidade de ter que entrar em confronto para obter a sensação de que estou a controlar alguma coisa na minha vida e que não é tudo controlado pelos outros. Muito bem. Deixem-me só avançar com uma novidade para quem utiliza a internet. Agora, www.forbabies.pt é o website onde vai encontrar todas as informações a propósito do Educare for Babies. Portanto, atenção, forbabies.pt é o endereço que de resto já está também no ecrã do Porto Canal. Doutora Clementina Almeida, muitíssimo Obrigado, obrigado. eu. E até para a E semana. até para a semana. Com a mesma luz e boa disposição. Obrigada. Ora, nós, nesta segunda parte do programa